Presidente, o senhor tem uma longa trajetória e uma experiência muito grande. O senhor já foi procurador-geral do Estado, depois secretário da Segurança Pública 2 vezes. Conviveu com autoridades aqui no Estado de São Paulo, com o Ministério Público, sempre muito bem recebido. Virou presidente da Câmara dos Deputados em 3 oportunidades, vice-presidente, presidente da República. Como é que o senhor vê a situação, o senhor presidente da República, alvo de abusos de autoridade, de certa forma, irresponsáveis? Porque tivemos denúncias completamente rejeitadas e desmoralizadas, inclusive. E outras medidas, inclusive por um juiz que está afastado pelo Conselho Nacional de Justiça por acusação de desvio de conduta. O quanto isso atrapalhou a estabilização econômica, institucional e política do país, e como se prevenir contra, eu diria, essa herança, esse lado ruim da Lava Jato, que é o lavajatismo, e que inspira muitas vezes novos valores do Ministério Público, do Poder Judiciário, a ter um protagonismo por meio, inclusive, de procedimentos escusos, reprováveis. Como é que a sociedade pode se proteger? Que medidas, eventualmente, podem ser adotadas para que isso não aconteça novamente? O primeiro ponto, né, Capês, é que é interessante, você sabe, Lava Jato é uma expressão jornalística, né? Não é uma expressão jurídica. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o combate à corrupção é uma determinação da Constituição. Porque de vez em quando eu vejo o seguinte: se fulano, beltrano, ciclano, não combater a corrupção, não tem combate à corrupção. Mentira. Você tem, esta é uma ordem, imperativo constitucional. A probidade administrativa é uma determinação constitucional. Agora, houve o que você está chamando de abuso de poder. Realmente, até o Piotr me perguntava há pouco tempo sobre a reforma da Previdência, né? Alguém me falava aí, nós tínhamos maioria suficiente para aprovar, você me falava, né? Maioria suficiente, e de fato quando aquele rapaz lá, o Joesley foi gravar, gravou lá na casa, gravou no Palácio Jaburu. Interessante, um grande rede de comunicação deu com grande alarde uma frase que ele teria pronunciado, que quando veio à luz, eu disse: ele não me disse essa frase. A frase seria a seguinte: estou dando dinheiro para fulano para manter o silêncio desse. Eu falei: eu tenho certeza, não me falou isso. E depois, quando surgiu... o tem que manter, né? O tem que manter, seguiu-se a frase em que ele dizia: eu sou muito amigo de fulano de tal, deputado fulano, não é? Sim. E eu estou de bem com ele. Eu digo: mantenha isso. Estou de bem, tenho boa amizade, mantenha isso, não é? E o áudio, o Zé Maria sabe disso, só saiu uns 6, 7 dias depois. Quando saiu o áudio, verificou-se que a frase que tinha sido divulgada não era verdadeira. Mas havia um movimento interessante, havia um movimento para tentar me derrubar do governo. O senhor conviveu com um negócio chamado Fora Temer desde o primeiro dia. É verdade. Essa era a frase que mais era dita em qualquer movimento que tivesse com alguma ligação da esquerda. Isso afetou, imagina, a sua popularidade. O senhor foi um presidente dos menos populares. Mesmo assim, conseguiu fazer as reformas. Como é que o senhor lidou com tudo isso? Bom, primeiro Como é que é do ponto de vista, me permita, se o senhor... Sim. Eu vou usar esse termo, a vaidade de quem está no poder e olhar para aqueles índices de popularidade tão baixos? Bom, primeiro ponto é o seguinte: você sabe, quando eu estava terminando o governo, acho que foi em dezembro, eu dei uma entrevista para uns colegas lá, jornalistas, e um deles me perguntou: o que o senhor vai mais sentir falta? Senti falta do Fora Temer, porque eu estarei fora, né? Enquanto eu estava aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: eu convivi com esse Fora Temer com maior tranquilidade. Você sabe que logo numa das primeiras reuniões do chamado Conselho Econômico e Social... Frase do Nizam, né? Nizam, você conhece a frase. Você estava no Conselho. O Nizam disse, né: presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. Veja que coisa curiosa. O que ele quis, a tradução disso é o seguinte: como o senhor não está pensando em reeleição, etc., e as pessoas que pensam em reeleição não se metem em direito de trabalho, não se metem em previdência social, não quer lei de estatais, não quer diminuir a inflação, não quer diminuir juros, entendeu? O senhor não pensa nisso, então faça o que o Brasil precisa. Foi o que me permitiu. O que me ajudou muito também, assim, e aí eu digo o seguinte: se não houvesse esse acidente, que até o fixo é o dia 17 de maio, né? Nós estávamos com maioria na Câmara e no Senado para aprovar a reforma da Previdência. Imagine vocês, a reforma da Previdência teria entrado em vigor 2 anos e meio antes, não é? Mas aquilo também teve como objetivo impedir a reforma da Previdência. E mais do que isso, como eles viam que eu estava com as reformas, toda modéstia de lado, mas até essa data eu tinha um prestígio estupendo
no exterior, aqui, não é? As pessoas acham, pô, o governo está dando certo. Não é? Nós já tínhamos reduzido a inflação, aumentado o PIB, reduzido os juros, reformas tais e quais. Teria feito logo em seguida a simplificação tributária, que já estava praticamente preparada, não é? As pessoas perceberam isso e disseram, não podemos deixar esse sujeito continuar. Nós temos que derrubá-lo. Não é? Bom, aquilo atrapalhou. Quando surgiu o 17 de maio, de fato, a Previdência não deu mais para caminhar, e nem as demais reformas, né? Mas isso foi um mal que fizeram ao país e, graças a Deus, hoje é reconhecido. O senhor pensou em renunciar naquele dia, presidente? Eu estava no Palácio do Planalto. Me lembro. E havia todo um clima, eu sei que o senhor recebeu conselhos para fazê-lo, né? Sugestões. E muita gente, e naquele caminhar, o senhor saiu do seu gabinete e quando deu aquela declaração, mudou completamente, porque muita gente imaginava que o senhor renunciaria. Como é que foi aquele momento? Seria, aliás, um péssimo conselho de quem não entende política, pedir para renunciar naquele momento. Chegaram até a anunciar publicamente. Péssimo conselho. O jornal publicou que eu ia chamar a imprensa para avisar que iria renunciar, não é verdade? E eu percebi logo o seguinte, eu disse, se eu renunciar, eu vou confessar um crime que não cometi, claro. Não é? Tanto que eu fui enfático, né? Você sabe que no dia, quando esperaram que eu fosse lá anunciar a renúncia, disse, não renunciarei. Até repetir, não renunciarei. Eu sei o que eu fiz, etc., vou provar. E fui até o fim do governo. Você vê, muita gente derrubou. Derrubaram o governo A, B, C, não conseguiram me derrubar. Porque eu fui para o enfrentamento e, corajosamente, porque sabia o que tinha feito. Né? Então, agora, é doloroso, porque você sentia aquilo, né? Aquilo desmoralizava um pouco. Não é no plano político. Você sabe que no plano político eu continuei a trabalhar, a fazer reformas, etc., mais modestamente, influenciando no plano pessoal. Porque quem não nos conhece de perto, diz, pô, o Temer imaginava, corrupto, etc. Isso é ruim. Esse lado é ruim. Mas o Capês tocou num ponto ali, aquela prisão do senhor ali foi... Não foi prisão, foi sequestro. Prisão é sequestro. Aquele sequestro formado pelo Se é um movimento político para derrubá-lo, mas se é um movimento político, está dentro do jogo político. Sim. A questão é quando parte de autoridades do judiciário agindo de maneira política. Inclusive, o Procurador-Geral da República, qual o interesse público para o país de tentar pensar uma frase solta de um presidente do exército? Ele não estava investigando um fato. Ele tentou provocar um fato para dali extrair consequências. Isso é gravíssimo. O senhor acha que aquilo era uma coisa extremamente planejada nos seus detalhes? Eu não vou jurar, mas eu tinha muitas informações lá. O presidente da República ouve as pessoas 24 horas por dia, né? E eu tinha muitas informações dessa tentativa de me derrubar pela via institucional. Não é? Eram os donos do Fora Temer que faziam isso, porque... Sim, claro. Nós estamos falando do governo que o senhor substituiu, assumiu na condição de vice-presidente. Alicerçados no Procurador-Geral, né? O Procurador-Geral fazia uma coisa, lamento dizer, coitado, eu até espero que ele seja feliz, eu não tenho, não sei, uma ocasião caçaram carteira da Ordem dos Advogados dele, eu espero que devolvam a carteira para ele poder advogar, a pessoa precisa sobreviver.